Boa noite, pessoal. Nosso grupo aqui, eu, Fábio, Lucas Teles, Jamilson e Lucas França, vamos estar falando sobre as substâncias excretadas pelo rim e qual a interferência da suplementação, que hoje praticamente 80% das pessoas que praticam atividade física, musculação, natação, usam a suplementação para tentar desenvolver um maior rendimento ou em substituição de uma refeição que às vezes não dá tempo de ser praticada. A gente vai estar falando qual que é a implicação dessa suplementação referente à função renal. Bom, galera, boa noite. Vou falar aqui um pouco da anatomia dos rins. Então, os rins, eles são formados por duas glândulas localizadas na região posterior do abdômen. Elas compõem o sistema excretor e o sistema osmorregulador. Uma das funções do sistema excretor é manter a homeostase. Homeostase é basicamente manter o equilíbrio do nosso corpo. Os rins, eles pesam aproximadamente 140 gramas. Eles são envoltos por um tecido fibroso chamado cápsula renal. Vou falar aqui um pouco como o sangue chega no rim. O sangue é fornecido a cada rim através da artéria renal e drenado através da veia renal. As artérias renais originam-se da aorta abdominal e as veias renais levam o sangue de volta à veia cava inferior. Agora falando sobre a excreção, que é o principal tema nosso. Bom, a principal função da excreção dos rins é eliminar todos os compostos nitrogenados que estão presentes no nosso organismo. O nitrogênio está presente no ar, mas o nosso corpo não tem essa capacidade de absorver esse nitrogênio do ar. Então a gente pega ele através dos alimentos. A urina é formada já no rim, nas duas primeiras fases, e a fase da excreção ela começa nos ureteres e depois passa para a bexiga, e nesse momento ocorre a eliminação pela uretra. Na excreção tem 4 produtos que são os principais que saem nela, que é a amônia, a ureia, o ácido úrico e a creatinina. Bom, a amônia ela é produzida por bactérias intestinais que são produzidas na digestão das refeições que a gente faz, e esses compostos nitrogenados que estão na alimentação vão sair no nosso corpo em forma de amônia. A ureia, ela acontece no fígado, no metabolismo das proteínas. Então, quando a gente se alimenta de proteína, o metabolismo dela gera a ureia. O ácido úrico vem da quebra das moléculas de purina, que são aminoácidos presentes também na nossa alimentação. E a creatinina, a principal forma que a creatinina vem para o nosso corpo, a gente produz creatinina, na verdade, para ativar a via da fosfocreatina, e isso vai nos gerar ATP para exercícios de alta intensidade e pouca duração, até 10 segundos. O resultado final da quebra da reação da fosfocreatina é a creatinina, e essa creatinina toda é eliminada na urina. Tanto que os exames para ver se o seu rim está em um bom funcionamento é fazendo a medição da creatinina no sangue. Se a creatinina no sangue estiver num nível elevado, quer dizer que o nosso rim não está com um funcionamento adequado já nesse momento. Por quê? Porque a única maneira de excretar a creatinina do nosso organismo é através da função renal. Se não tem bastante creatinina e não está eliminando, quer dizer que a função renal está sendo prejudicada já. Como o Lucas falou, a homeostase é o equilíbrio do nosso corpo, de todos os eletrólitos, água. Então o rim é um dos principais que fazem a homeostase acontecer. Eles fazem o equilíbrio hidroeletrolítico, que é o controle dos sais e dos eletrólitos, principalmente sódio e potássio nas suas bombas que ficam dentro das células. Essas bombas, elas auxiliam sempre na regulação se algum hormônio vai entrar para dentro da célula, se sempre que ocorre contração muscular, por exemplo, esse equilíbrio está acontecendo. A manutenção do pH sanguíneo, como? O rim ele vai fazer a filtragem do CO2 no sangue. Esse CO2 que vai para as hemácias, eles vão carregar para fora a acidez do nosso corpo. Então a gente vai conseguir manter a acidez do nosso corpo através do rim, com essa filtração de CO2 e H+. E a pressão arterial também é controlada pelo rim.
Como? A pressão arterial é basicamente envolvida na relação entre a quantidade de água presente no nosso corpo. Quanto mais água a gente tiver no nosso sangue, maior vai ser a pressão arterial. Quanto menos água a gente tiver, menor vai ser a pressão arterial. Então, o rim, ele é o principal excretor de líquidos no nosso corpo. Então, se o rim estiver num bom funcionamento, estiver tendo uma hidratação correta do nosso organismo, a pressão vai estar sendo mantida corretamente. Se você estiver bebendo bastante água e o rim não estiver fazendo a excreção correta, a pressão vai aumentar. E assim vice-versa para a pressão baixa. Falando aqui novamente da fisiologia dos rins, cada rim é composto por 3 camadas. Camada externa, camada média e camada interna. Na camada externa temos a cápsula fibrosa. Na camada média temos o córtex renal. Córtex renal, que é responsável pela filtração da urina. E na parte interna temos a camada medular, que é basicamente a função dela. Agora a gente vai falar algumas curiosidades sobre os rins, né? Uma das curiosidades, né, que esse problema ele costuma acontecer mais em homens do que nas mulheres, numa proporção de 3:1. E a idade que atinge, a idade mais frequente é entre pessoas de 25 a 35 anos. E os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica geralmente têm quase 2 vezes mais risco de desenvolver pedra nos rins e de sofrer deficiência renal e de vitamina D. Em atletas, tem perda intensa de líquidos, devem se hidratar adequadamente para manter o fluxo renal correto. Entre os sintomas que estão a dor lombar, casos de infecção urinária, de repetição, presença de sedimentos e pedras ou sangue na urina. Ao notar esses sinais, é importante procurar o médico. Se a doença não for tratada, em alguns casos, como dores na pelve, esse tipo de cálculo pode levar à insuficiência renal. Então tem que tomar bastante cuidado com os sintomas que o nosso corpo nos dá, né? Depois que alguém apresenta esse episódio de litase, tem 15% de chance de ter problema novamente. No ano seguinte, de 35% e posteriormente de 40%. Em 5 anos, de 60% a 70% em 10 anos. E cerca de 30% dos pacientes que têm um problema renal, eles precisam de ir no hospital para algum profissional, uma enfermeira, técnico de enfermagem, porque essa pessoa da saúde vai saber tratar bem essa dor que o indivíduo estiver sentindo. Então foi isso, alguma das curiosidades que a gente apresentou para vocês sobre problemas renais. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a suplementação e qual é a sua implicação para a nossa função renal. Bom, os suplementos são praticamente alimentos em pó que a gente utiliza, os praticantes de atividade física utilizam para buscar um maior rendimento ou uma complementação na sua dieta diária. Bom, vamos falar agora sobre a creatina. A creatina é um suplemento que é bastante utilizado, ele é estudado há muito tempo, é um dos suplementos que mais tem pesquisas e estudos científicos sobre ele. A comunidade acadêmica focou bastante nesse suplemento. A creatina dentro do nosso organismo vai servir para o quê? Ela vai aumentar a nossa quantidade de creatina no sangue, nas células musculares, e essa creatina vai ser utilizada quando a gente for realizar um exercício de alta intensidade até 10 segundos
Então a gente vai estar utilizando a fosfocreatina como fonte energética, substrato energético para geração de ATP. A todo momento, praticamente, no nosso dia a dia, nosso corpo está queimando essa fosfocreatina. Então a gente gera creatinina, que é o resíduo final da queima da creatina, praticamente. O suplemento de creatina tem a recomendação de 2 gramas diária para quem vai fazer a prática de um exercício físico. Se você extrapolar muito a quantidade de creatina que você ingere em suplementação, os seus estoques vão começar a entrar em platô, que é o que? Vai chegar no limite máximo da célula e ela não vai conseguir mais absorver e acumular essa creatina. Então ela vai começar a mandar para o rim para você começar a descartar essa creatina em forma de creatinina. Então você vai estar jogando seu dinheiro fora e fazendo o seu rim trabalhar além do que ele precisa para fazer essa eliminação de creatinina e creatina. Bom, atualmente não tem evidências científicas de que a utilização de creatina faz algum malefício para o nosso sistema renal. Porém, todos sabemos que o equilíbrio é a chave perfeita e que a definição de veneno é praticamente tudo que vem em excesso. Então, se você utilizar creatina em excesso, provavelmente isso vai fazer mal para você a longo prazo. O rim, ele funciona a todo momento no nosso corpo, então se você já forçar ele mais do que o necessário, ele pode vir a desenvolver uma doença renal crônica. E as doenças renais crônicas, ela tem que ser bem estudada, principalmente para pessoas que vão ter o início na suplementação, já que se o seu rim já possui algum histórico, se você tem algum histórico familiar de uma doença renal crônica e você vai começar a fazer a utilização. Bom, outro suplemento que é bastante utilizado é o Whey Protein, que é a proteína do soro do leite. A maioria das pessoas que praticam atividade física buscam a proteína diariamente em altas quantidades e acham que a proteína em excesso vai fazer a pessoa crescer, ficar mais forte, ter maior definição muscular. Tá certo, a proteína ela vai ajudar nessa parte de construção muscular, construção de tecido, só que a proteína ela tem que ser utilizada corretamente. A Associação Brasileira de Nutrição recomenda doses de 1,8 a 2,2 gramas por peso corporal de proteína para o indivíduo que busca hipertrofia muscular. Já para a pessoa que não pratica atividade física, a quantidade é menor, chega de 1,2 a 1,5 gramas por quilo corporal de proteína. Quando a pessoa ingere quantidades maiores de proteína do que ela precisa, a gente tem que lembrar que as proteínas é o único alimento que vai estar trazendo para a gente os compostos nitrogenados com o grupo amina. Esses compostos nitrogenados que vão fazer todas as questões dos peptídeos, dos aminoácidos do nosso sistema, que ao serem ingeridos e enviados para a corrente sanguínea, vão encontrar células musculares e fazer reconstrução muscular e reconstrução de tecido. Se a gente está ingerindo a mais quantidade do que a gente precisa dessas proteínas, vai fazer o quê? Uma sobrecarga de compostos nitrogenados no nosso organismo. E a principal função do rim, que é o sistema excretor, como foi falado no início da apresentação, é a eliminação de compostos nitrogenados. Dessa maneira, a gente vai estar fazendo uma sobrecarga de compostos nitrogenados no nosso organismo e sobrecarregando o rim novamente. Essa sobrecarga de compostos nitrogenados pode vir estar gerando uma série de doenças. E a principal dela é a pedra no rim, que vai ser uma retenção de cálcio e eletrólitos por causa do maior excesso de nitrogênio no nosso organismo. Então a gente vai estar com essa sobrecarga e gerando as pedras no rins. Então antes do início da suplementação de proteína, whey ou qualquer outra suplementação de proteína, procure um nutricionista ou um educador físico que vai te passar uma dieta correta para você não estar exagerando as quantidades de proteína no seu organismo. Existe uma quantidade X de proteína que nosso organismo vai conseguir absorver. Então, se você sobrecarrega ela, você vai estar jogando seu dinheiro fora com suplementos e talvez você nem precisaria estar suplementando. Você poderia estar apenas se alimentando com as dietas de alimentos sólidos mesmo, que são as carnes, ovos, leites, que contêm bastante quantidade de proteína. Então, o suplemento, ele foi feito para suplementar, não suprir. Então, ele nunca vai substituir uma dieta física que é o alimento em si.
Bom, agora vamos falar um pouco sobre a doença renal crônica. Essa doença atinge mais ou menos 2 milhões de brasileiros atualmente. É uma doença muito severa que leva os corpos ao seu limite, é uma doença que traz muita dor e ela é o que? Os rins começam a filtrar os resíduos em excesso de líquido do sangue, então ele vai começar a tirar muita coisa do sangue, muito eletrólito, vai começar a segurar, vai começar a parar de funcionar pouco a pouco o seu rim. É uma doença silenciosa que os sintomas dela são sintomas ligeiros que não vêm repentinamente e forte, vêm de pouco em pouco, então é uma doença que vai te pegando desprevenido. O tratamento pode ajudar, mas é uma doença que não tem cura. O tratamento é hemodiálise, que é praticamente você fazer a filtragem do seu sangue em uma máquina. Então o seu sangue vai sair do seu corpo, passar pela máquina e fazer a filtragem que os seus rins deveriam fazer. Agora, Jamil, você fala um pouco dos sintomas dessa doença. Exatamente. Como ele mesmo falou, é uma doença silenciosa, então é importante ter muito cuidado em analisar cada sintoma desses, porque eles vão vir aos poucos e muito difíceis de ser identificados. Um deles são fadiga, se você tiver muita fadiga no corpo, é um bom sinal. Mal-estar, perda de apetite, você não quer mais comer, já é um sintoma. Isso é até importante porque, tipo, se você tem uma criança, a criança não tem muito o que falar, mas se você percebe que ela está sem comer, então é um sintoma. Hidroelétrico também é importante. Explicar direitinho essa questão aqui do hidroeletrótico, que é o que? Água e elétrons em excesso, muito elétrons. Edema pulmonar, você vai sentir problemas aqui alguns edemas no pulmão. E inchaço, retardo do crescimento, a criança não vai crescer, soluço ou síndrome de emaciação. Só para falar mais uma curiosidade aqui, tem um bodybuilder sul-africano chamado Marius Don. Ele já foi até competidor de Mr. Olímpia, até pegando uma boa colocação, né? 10º lugar em 2011. Então, esse atleta Marius Don, ele sofreu de insuficiência renal. E muitas pessoas diziam, né, o cara sofreu insuficiência renal por abuso de anabolizantes. Só que aconteceu um fato, de certa forma, que surpreendeu muito as pessoas, né? Porque no laudo dele não tinha nada a ver com anabolizante. No laudo lá constava que dava excesso de proteínas. Então a gente também tem que tomar cuidado. O cara que ele fica forte, acha que só comer muita proteína, vai ficar forte. Até vai, mas tem que tomar cuidado com esse problema renal aí. Até como diz o ditado popular, né? A diferença do remédio para o veneno é a dosagem. Então, a proteína ela faz muito bem para o corpo, vai fazer crescer, ficar bombado, mas o excesso dela pode causar problemas renais. Com certeza. Agora a gente vai mostrar a Como que foto, ficou o sul-americano. como ele era ali à esquerda, no auge dele, e como ele ficou após a doença, né? Ele ficou bem debilitado, teve que passar por cirurgia, fez o transplante de rim e acabou a carreira dele, né? Por um excesso de proteínas, uma falta de informação, que qualquer profissional da área, qualquer acompanhamento médico poderia estar passando isso para ele. Essa foi a apresentação. Tá? Dá uma curtida, compartilha com seu pai, com sua mãe, com sua avó. Tá gravando? Vamos, Wilson. Ah, o que você não falou?